Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal chegando aí. Olá, Camila. Boa noite, minha querida. Suelen Bezerra, é um prazer estar com vocês. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Boa noite, o pessoal chegando aí. Suelen, Andréia, Merlin, boa noite. Estou chamando a nossa convidada, só um pouquinho. Cristina, boa noite, é um prazer. Custódio, Igor, sempre aqui, hein? Você vai ficar aqui com a gente na live, viu, Igor e Alice? Vai ser um prazer, viu? Boa noite, pessoal, sempre acompanhando aqui o nosso canal. Oi, Vanessa, Tudo bem, doutor? tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Imagina, o Pessoal prazer é chegando meu. aqui já, viu, Vanessa? Alice Ah, sim. Garbellini, Aleca Botelho, Grazi Bessa, o pessoal chegando aqui. É um prazer estar com você, compartilhando dessa experiência, né? A Vanessa está com barrigão, né, Vanessa? Depois você vai contar tudo pra gente. Doutora Camila Isso. Gualdo, que fez a nossa live na última semana. E aí, pessoal, é um prazer estar com vocês nesse friozinho de Ribeirão Preto, né? Ficou um recorde aqui pra gente, 4 graus, em São Paulo estava 6. Acho que eu não me recordo desde quando eu mudei para cá, tá essa diferença aí, né? Olá, Vanessa, já tem aqui o pessoal falando oi para você, o Merlin Leal, Boa noite, pessoal. o Reginaldo também, vai ser um prazer, Reginaldo e Salete, contar com vocês aqui na live também, viu? Do outro lado, do lado que está a Vanessa. Bom, Vanessa, mas o pessoal está chegando aí, enquanto isso eu vou só relembrando alguns pontos importantes do nosso encontro, porque o Fertilidade e Saúde, ele veio como um canal de informação, né? Então, o objetivo não é fazer o meu marketing profissional, o objetivo não é captar paciente, o objetivo é dar suporte, né, para quem está desse outro lado, com dificuldade para engravidar, e que precisa de um apoio, precisa ouvir histórias de reforço, né, que levantam a autoestima, a resiliência e dão força para seguir. Então foi aí que surgiu a ideia de montar esse canal com esses encontros que a gente está fazendo, com as lives, né, com bate-papo, ouvindo a experiência de quem vivenciou como paciente o lado da infertilidade, da fertilização, e também a gente dá suporte emocional através de ferramentas, de habilidades que a ciência tem disponibilizado para ajudar os casais a enfrentar essa jornada cheia de altos e baixos, né? A gente sabe que isso tudo não substitui a terapia, não substitui o atendimento com o psicólogo, com o psiquiatra, mas hoje, no cotidiano da mulher moderna, do homem moderno, que está todo mundo muito ocupado, onde o tempo está escasso, utilizar essas ferramentas e praticá-las realmente pode trazer um pouco de alívio na jornada, né? Então, por conta disso, Vanessa, o nosso combinado é que a gente não fale em nome de nenhum médico, de nenhuma clínica. Você fica à vontade para contar a sua história, mas não precisa falar nada da clínica do médico que participou, tá? E você vai ficar completamente à vontade para contar o que seu coração pedir, né? Eu tenho certeza que quem está do outro lado sempre tem algo para aprender, para se motivar. O nosso assunto ficou intitulado como Na FIV, qualidade não é quantidade, vocês vão saber o porquê, e com certeza a Vanessa tem muito para dividir com a gente. Vanessa, bem-vinda, bem-vindo pessoal de casa. Deixa eu só dar mais um oi aqui para a G, para a Celinha, todo mundo chegando aqui, o Marcelo Vinícius, a Sabrina, o Cauê, terapeuta, a Maria Giolo, a Noemi, muita gente, viu?
Gabi Tem algumas pessoas Batista, que eu conheço aí que você entraram, que conhece? legal, fazem parte da minha vida. E eu nem comentei com Ah, ninguém quase da live, não deu tempo. prestígio, hein? Que legal, Vanessa. A Legal. Eliane, que vai estar desse lado já já, a Eliane Samuel, meus amigos, a Augusta Correia, é muita gente, a Yara Bonon, ô pessoal, a Janaína, todo mundo aqui. Vanessa, a palavra é sua, seja bem-vinda. Eu queria que você pudesse começar aí contando um pouco da sua história, como foi essa jornada, o diagnóstico. Bom, vamos lá, né? É difícil não se emocionar. Eu já sou chorona, já vou começar chorando, mas eu ia fazer 6 anos que a gente estava tentando engravidar agora em agosto desse ano, né? Então eu fiquei 5 anos na tentativa, procurando, né? Procurando ser mãe, né? Que era um dos meus maiores sonhos. Opa, travou um pouquinho. Travou, já já ela Bom, volta. A live hoje, Yas, vai ser sobre na FIV, qualidade não é quantidade. Travou um pouquinho só, viu? O Yas Vioto está perguntando sobre o que é a live. A Vanessa, ela vai contar a história dela na jornada da infertilidade, tá? E aí vocês vão saber o porquê na FIV qualidade não é quantidade. Vanessa, fica à vontade. então, e em agosto agora ia fazer 6 anos que a gente estava tentando, né? E eu parei de tomar remédio em 2015, que foi o ano que eu casei. Então eu casei em outubro, resolvi parar de tomar remédio em agosto. E eu e meu marido, a gente tinha esse sonho em comum, né, de sermos pais, a gente resolveu parar de tomar o remédio. E alguma coisinha lá no fundo já me falava que talvez esse processo fosse demorar um pouco, né? Eu só não sabia que ia ser tanto. Só que nesse processo de casamento, a gente comprou uma casa e o financiamento não saía. Aí logo saiu o financiamento, a gente foi reformar. Então, assim, nesse de 2015 para 2016, a gente nem sentiu, né, essa demora em engravidar. Depois a casa ficou pronta, a gente mudou para nossa casa, fomos curtir um pouquinho o casal e pulamos já para 2017. Aí começou realmente a fazer essa diferença, né? A gente começou a cair, né? A ficha que faziam quase 2 anos que a gente estava tentando e que até agora nada. Só que eu tinha quase 35 anos, né? Então eu não tinha esse conhecimento de 35 até um ano, mais que isso, 6 meses, né? Então eu fui saber de muita coisa depois que eu comecei a investigar. E assim foi indo, né? Aí eu comecei a ir atrás, fazer muitos exames. E como sempre, os médicos me falavam que eu sofria de isca, né? Que é a famosa infertilidade sem causa aparente. E aí você fica meio sem saber, né? Porque a gente sempre quer achar alguma coisa para investigar, principalmente mulher, né? As tentantes da vida. E aí eu fui investigando, né? Falei, não, mas isca. Aí pulei de um ginecologista para outro, né? Eu fui um monte, assim, até que todos tinham esse mesmo diagnóstico. Aí teve uma vez, né, que chegou essa parte, né, de eu fazer todos os exames, não ter nada, chegou a vez da investigação do meu marido, que foi a parte mais complicada. Né, vamos fazer o espermograma, não vamos fazer o espermograma, e tem todo um tabu em cima disso, e ele não queria, porque o Felipe, ele sempre foi muito assim, né? Quem procura acha, vai dar tudo certo, na hora certa esse bebê vai vir, se não veio porque Deus não quis. E ele sempre nesse pensamento, nessa vibe, né? E eu acreditava nisso também, mas eu queria alguma coisa mais concreta, né? Eu não estava assim satisfeita. E aí, depois de tanto conversar com ele, dele relutar, dele não querer fazer, resolveu fazer o tal do espermograma. Só que ele fez em casa, né? Então eu tive que ir lá no laboratório, pegar o potinho, ele colher aqui em casa, eu voltar para lá. Então eu fiz meio que tudo, né? A contragosto dele. Aí veio o resultado de que ele não tinha nada, que o espermograma dele não estava assim 100%, mas não era algo decisório para a gente não conseguir ter filhos, né? E aí eu fui de novo investigar, levei o espermograma para os ginecologistas que eu estava fazendo o tratamento e todos falavam a mesma coisa. Não tem nada, desencana, porque a ansiedade é a pior coisa, né? E na hora que tiver que vir, vai vir. E, gente, ouvir para uma tentante ouvir para desencanar, eu acho que é a pior coisa, né? Quem está ouvindo isso, já passou por isso, sabe o que eu estou falando, né? E aí a gente começou meio que, assim, começou a abalar nosso relacionamento mesmo, né? Porque, assim, os ginecologistas falavam para mim, você vai fazer o coito, como é que fala? Programado. Então tem a hora certa,
tem o período certo, você tem que estar ovulando. E ficou uma coisa muito automática, né? E a gente não estava curtindo mais. E o Felipe, com toda razão, estava estressado, né? E ele começava a falar para mim, eu não estou gostando desse jeito, eu não quero desse jeito, né? Enfim, a gente começou a meio que se estranhar. Nada muito sério, lógico, mas aí eu comecei a cair em mim mesmo. Eu falei, mas até quando, né, que a gente vai ficar dessa forma? Aí tinha alguns exames que as pessoas me falavam que eu não tinha feito ainda, que era a tal da esterossalpingografia. Eu falei, não, esse exame eu tenho que fazer. Se ele é um divisor de águas, vamos ver o que está acontecendo. Aí fui, né, nessa ginecologista que eu estava me tratando na época, e pedi para ela o exame, ela, né, prescreveu, eu fui fazer. Um exame horrível, né, que eu não sei se todo mundo teve essa vivência, mas onde eu fiz aqui foi muito ruim, e não tinha nada. Então, assim, anatomicamente, as minhas trompas estavam boas. E aí, eu falei, não, agora eu já fui até onde eu tinha que ir, vou resolver desencanar de verdade. Só que desde a adolescência, sempre, da primeira vez que eu menstruei, eu sempre tive muita cólica e meu fluxo era muito grande. E eu sempre achei estranho isso, porque eu falei, não. E eu sempre tive muita sensação de aderência no útero. E aí eu comecei a investigar de novo, né? E o Felipe já não aguentava mais, de tanto ginecologista que eu ia, de tanto exame que eu fazia. E aí, enfim, fomos, né? Esterossalpingografia e todo mundo, ó, faz o coito programado de novo, a gente vai tentar algumas induções de ovulação e vamos ver o que que dá. E nesse meio tempo, já era mais ou menos finalzinho de 2018 para 2019, foi quando a minha menstruação atrasou consideravelmente. Ela atrasou, acho que quase 8 dias. Eu achei, nossa, eu tava grávida, na minha cabeça eu tava grávida, né? E aí, fui fazer o exame de farmácia. No mesmo dia que eu fiz o exame, minha menstruação veio. Então, meu mundo caiu pela primeira vez, né? Foi aquele choque emocional. Você tinha tanta certeza que você estava, na hora que você vê o negativo, você desaba. E vida que segue, né? E continuamos a vida, tentando. E aí, depois de inúmeros exames, me indicaram uma ginecologista que era não especialista em fertilidade, mas que trabalhava muito com essa parte, né, de diagnóstico, enfim, e eu resolvi me consultar com ela pela última vez. Falei, não, seja o que Deus quiser, e agora é minha última cartada. E aí, devido, né, à minha reclamação, meu histórico clínico e tal, ela resolveu investigar um pouquinho mais a fundo e meio que desconfiou que eu tinha uma endometriose. Aí vamos tratar dessa endometriose. Aí meu olhinho já brilhou de novo, né? Nossa, endometriose, era isso que não estava me deixando engravidar, agora vai. Aí fizemos um tratamento conservador para não pular para a cirurgia, né? E aí, ela, nas palavras dela, ela meio que ia me induzir uma menopausa precoce, porque ela falou que eu estava ovulando, mas como o útero estava muito inflamado, esses óvulos estavam sendo perdidos. Então eu tinha que cessar essa inflamação para, né, de repente, induzir os ciclos. E fizemos isso. Fiquei acho que uns 5 meses tomando o medicamento. Meu útero literalmente secou, né? Como ela disse. E aí a gente começou a fazer ciclos de indução. E nesse ciclo de indução ela falou assim, olha, seu útero tá bonitinho agora. Se a sua menstruação atrasar num desses ciclos que a gente está fazendo, ela deixou até o beta, né, prescrito. No 10º, se atrasar 10 dias, no 11º dia você vai lá e faz o beta. E aí, no terceiro ciclo, adivinha o que aconteceu? Minha menstruação atrasou 10 dias. E na minha cabeça eu estava grávida. Falei, não, agora eu tô grávida. Agora eu tô grávida porque meu útero já tá bonitinho, não sei o quê. Fui, fiz o beta e deu negativo novamente. E aí, pela segunda vez, meu mundo desabou, né? E aí, foi toda aquela parte emocional, chore por quê que tá acontecendo isso, né? Enfim, e aí passa por todo esse processo novamente. E aí, acho que em meados de 2019, no comecinho de 2019, ela pediu para eu fazer uma ressonância para realmente ver o que estava acontecendo, né? Porque ela falou, não, alguma coisa está errada. E aí ela deu um prognóstico, entre aspas, que era endometriose. Aí ela falou para mim, você não vai fugir da cirurgia, vai fazer uma videolaparoscopia. E aí meu olhinho brilhou de novo, né? Eu falei, não, agora vai. Agora vai, porque já tinham me falado que essa cirurgia tinha queda, que se minha trompa estiver obstruída, vai desobstruir, enfim. E eu fui toda empolgada, né? E meu marido, Vanessa, não faz, minha sogra não faz, minha mãe não faz, não, né?
E eu não, vou fazer porque agora vai. Fiz a videolaparoscopia e eu lembro que no pós-operatório, ainda lá no hospital, na cama, a médica que fez a minha cirurgia chegou em mim e falou assim: olha, Vanessa, você tem uma trompa obstruída, tá? Você não tinha endometriose, então seu diagnóstico foi errado. E você tem pouquíssimas chances de engravidar naturalmente. Se eu fosse você, eu faria uma fertilização in vitro. Aí meu mundo caiu pela terceira vez. Porque eu estava apostando todas as minhas fichas, né, naquela cirurgia. E ela vem com esse diagnóstico. E aí eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí você passa pelo luto, pela negação, por um monte de coisa, né? Passa um monte de coisa na sua cabeça. E nesse meio tempo, né, de todo esse tratamento, enfim, a gente tem que conviver com pessoas que engravidam ao nosso redor, que às vezes não querem, né? E o meu marido sempre falou, Vanessa, a gente tem que aplaudir a vez dos outros antes de chegar a nós, né? E a gente tem que estar preparado para o que tem que vir e o que pode não vir. Então ele sempre foi muito assim, sereno, né? Não sei se ele se fazia de forte para me passar força, enfim, mas ele sempre foi muito mais racional nessa parte. E aí, a FIV pra gente era uma coisa muito longe, muito distante, porque a gente sabia que era um tratamento que ia ter um custo financeiro, né? Então, a gente nunca tinha ido, na realidade, procurar um profissional de reprodução humana, mas a gente já tinha ouvido falar, eu já tive contato com pessoas que fizeram, e a gente sabia que era um custo alto. E aí, depois que eu fiz a videolaparoscopia, eu meio que desencanei. Eu falei, não, então eu vou desencanar, vou meio que tirar um ano sabático para não pensar mais em ter filhos, e vamos ver. E sempre pedindo para Deus, né? Ó, me orienta, se não for para ser, tira do meu coração essa vontade, enfim, Quantos né? anos você estava, Vanessa? Eu tava com 37. 37. Eu ia fazer 30, eu fiz a cirurgia em 24 de julho, eu ia fazer 38 dia 30. Aí, 37. Aí eu peguei e falei, não, vou desencanar. Nisso, meu marido tinha mudado de vida, né, os hábitos, então na época que ele fez o primeiro espermograma, ele estava pré-diabético, triglicérides dele lá em cima, estava um pouquinho gordo, então assim, com a saúde não estava legal. E eu sempre fui muito sedentária, então depois, né, desse diagnóstico, a gente resolveu mudar os nossos hábitos, então ele começou a correr, começou a andar de bicicleta, começou a fazer academia, e eu a mesma coisa. Só não corria, mas entrei na academia, a gente começou a pedalar junto e a gente ficou um ano, né, sem falar disso e curtindo. E eu, de tanto eu pedir para Deus um sinal, entre aspas, né, ele deu. Por quê? A adoção sempre foi uma coisa presente na nossa vida. A gente sempre pensou nessa outra possibilidade, né, de sermos pais biologicamente, mas que a adoção também seria uma alternativa. E aí, nesse ano meio que sabático, eu pedindo para Deus um sinal, ou para ele, né, enfim, me nortear, meio que caiu no nosso colo, assim, um folderzinho do curso de adoção que ia ter aqui na minha cidade. Aí eu falei, não, isso é coisa de Deus, só pode ser. Vamos fazer o curso de adoção. Foi eu e o Felipe lá, fizemos o curso de adoção, entregamos todos os papéis, tudo. E aí veio a pandemia. No momento que a gente estava quase para entrar na fila, né, para sermos habilitados, que a gente ia passar pelo processo com a assistente social, com a psicóloga, veio a pandemia. E a adoção também fez a gente ter um novo ânimo, né? A gente falou, não, não é impossível engravidar naturalmente, é difícil, pode acontecer, mas a gente vai tentar a adoção também. Então a gente apostou todas as nossas fichas também, né, de sermos pais do coração. E aí, na hora que o nosso processo ia começar a caminhar, veio a pandemia e tudo paralisou. Então, março parou, aí eles protelaram para abril, protelaram para junho, enfim. Para você ter uma ideia, até hoje o nosso processo não andou e a gente não entrou nem na fila. Vai fazer 2 anos já. E aí o desânimo vem de novo, né? Nossa, meu Deus, não é para ser. Nem pais do coração e nem pais biologicamente. E aí, assim, no meio da pandemia, eu trabalhando remotamente, eu comecei a ver algumas publicidades, algumas clínicas de reprodução que começaram a vir no Instagram. E eu comecei a olhar para aquilo diferente. Eu falei, não, será? Vou procurar? Não vou, né? E comecei assim, aquilo começou a fazer sentido para mim. Mas eu demorei um tempo ainda para realmente marcar consulta e procurar um profissional, enfim.
Só que daí veio um outro obstáculo, que era o Felipe. Ele nunca quis fazer reprodução, porque ele falou que era um tratamento, além de caro, a gente tem uma ideia de ser um tratamento sofrido para a mulher, né? Então ele falou, não, você vai sofrer, eu acho que não tem necessidade. Como eu te disse, na hora que tiver que ser, vai ser, enfim, né? E aí, em uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, Fê, vamos procurar o que o especialista vai falar pra gente, porque a gente nunca foi atrás, né? Eu sempre fui ginecologista, mas nunca fui numa clínica de fertilização. Então, vamos ver só o que o médico vai falar e dependendo do que ele falar nessa consulta, a gente vai para frente ou a gente vai ficar estagnado, né? A gente regride. E aí, ele meio que não concordou ainda. Ele falou, não, como que você quer ir numa clínica? Não, aí eu tinha marcado consulta, não tinha falado para ele, conversei com ele que eu queria ir, né? Fazer uma consulta. Ele falou assim, como que você marca consulta num anúncio que você vê no Instagram? Isso não é leilão, isso é uma coisa séria. E começou a falar. Aí eu meio que falei, então tá bom. Eu não quero mais ser mãe, não vai ser nem por adoção, a gente não vai fazer fertilização, vamos mudar de assunto, eu não quero mais saber disso. E aí ele viu do jeito que eu tava, ele falou, não, então procura algum tipo de indicação dessa clínica, né? Pra gente saber realmente se a gente se vale a pena ir, se não vale, enfim, né? E eu tinha tido uma chefe na época no meu trabalho que fez o tratamento nessa clínica e falou, né? É impossível, não vou citar nome, mas é impossível não falar, né, das coisas que aconteceram. Mas ela falou, Vanessa, de todas que eu procurei, ela foi a clínica mais humana, a que não pensou realmente no dinheiro. E na hora que ela falou isso, o Felipe mudou o semblante dele. Ele falou, não, era isso que eu queria ouvir, por favor. Então, se essa clínica é humana do jeito que ela está falando, vamos marcar uma consulta e vamos até ela. E aí, assim foi, né? Contando os dias e tal. Só que aí tinha uma outra informação que eu não tinha passado para ele, que eu falei, eu não vou falar agora, porque senão ele vai desistir. E aí, chegando perto da consulta, eu lembro até hoje, né? Que foi dia 30 de setembro do ano passado, eu falei, Felipe, tá chegando a nossa consulta, talvez você tenha que fazer um espermograma na clínica. Nossa, o mundo caiu. Aí ele ficou de novo bravo, por que você não me fala essas coisas? Porque eu não gosto de fazer esse exame, você sabe disso, e aí foi outra discussão. E aí eu sempre pedia para ele, eu sempre falava assim, vamos mudar a energia, vamos com o pensamento positivo, porque nesse meio tempo mesmo de tratamento, principalmente na hora que eu decidi fazer, que a gente decidiu fazer a fertilização, pelo menos procurar, né, o começo de tudo, ele estava muito assim, muito relutante, né? E eu estava me preparando mesmo espiritualmente, então eu só ouvia coisas boas, citações de pessoas que deram certo, então assim, eu estava serena, eu estava espiritualmente legal, minha fé estava assim, se fortalecendo, então eu nunca pensei na parte ruim do tratamento, tipo, não vai dar certo, e se não der certo, então assim, eu meio que me blindei. E eu falava muito para ele, muda a sua energia, porque isso faz diferença, né? Então, assim, não quero que você vá lá emburrado, o que tiver que ser, vai ser, dá uma chance pra gente, e assim foi. E aí chegou a consulta, nós fomos nos consultar com um médico maravilhoso, né, que eu sou suspeita, e ele, né, explicou pra gente tudo certinho, e não precisou fazer o espermograma. Nossa, aí ele mudou totalmente. E aí, nesse meio tempo, Atrapalhando acho um que travou ali o pouquinho. doutor. Travou um pouquinho, doutor? Voltou, Voltou? voltou. Então, e Voltou. aí nesse meio tempo que ele ouviu que não precisaria fazer o espermograma, ele já mudou completamente de energia. E aí a gente passou pela consulta, fomos conhecer a clínica, né? E saímos de lá decididos realmente que a gente queria aquilo, só que a gente ainda ia ver a parte do preço, né? Então, financeiramente, como que a gente ia fazer. Mas eu costumo dizer que foi tudo assim tão feito por Deus, mesmo que tudo deu tão certo, porque a gente conseguiu vender nosso carro assim, logo de princípio, trocamos de carro, minha mãe queria trocar de carro, então a gente conseguiu dinheiro logo. Então, assim, a gente foi na primeira consulta de setembro, e logo eu menstruei, então precisaria da primeira menstruação, né, para fazer o tratamento. Aí, como foi muito perto, em outubro, aí eu precisei esperar a menstruação de novembro, e logo a gente começou o tratamento.
E assim, o Felipe, ele mudou da água para o vinho. Ele foi super companheiro, ele foi em todas as consultas comigo, ele foi em todos os ultrassons, ele foi, assim, outra pessoa. Ele curtiu o tratamento comigo, ele ficava, não, vai dar tudo certo. E a gente estava se sentindo grávido, mas nós estávamos nos sentindo grávidos já, né? Sem saber realmente se ia dar certo ou não. Só que na nossa cabeça, quando a gente fechou, né, o plano da FIV, a gente tinha direito a, sei lá, várias transferências. Então, na minha cabeça, eu ia ter muitos embriões, né? Ia conseguir, se não desse certo na primeira, transferir uma vez por mês. Porque a gente acha que tinha 12 chances, né? Então, a gente estava, assim, super otimista. E aí, assim, deu tudo certo realmente. Mas aí a gente começou a fazer o tratamento e veio meio que também um balde de água fria, né? Porque eu tive o diagnóstico de baixa reserva ovariana. Então, o meu antimuleriano era baixo, e aí eu já fiquei, nossa, mais essa agora, né? Não que o meu mundo tenha caído pela quinta vez, mas eu já fiquei meio Você desanimada. Eu lembra o falei, valor do antimileriano? doutor, acho que foi 0,77, se eu não me engano. 0,77. O normal é acima de 1,1, né? Então baixa a reserva ovariana aí, ó. Isso. E aí eu, né, eu falei, nossa, e agora? Mas assim, sempre pensando positivamente. Não, isso daí não vai ser nada. E aí a médica me explicou que precisariam de outras coisas para fechar um diagnóstico, enfim. E aí a gente começou a fazer o tratamento, então sonhado tratamento. E indução, e as injeções, e o Felipe aplicava injeção em mim quando precisava. Então ele foi assim, ele mudou da água pro vinho mesmo. Ele, como eu falei, foi Deus que agiu nele, a energia dele mudou, a nossa fé se fortaleceu, então foi tudo assim muito bonitinho, assim, muito foi um roteiro mesmo das coisas darem certo e terem sido tão fáceis entre aspas no tratamento, né? Diferente de todo esse processo até chegar nele. E aí eu lembro que eu tive, um pouquinho antes da coleta, eu tive 16 folículos. E aí todos os médicos lá da clínica vibraram, né? Nossa, você tem muito folículo, diferente do seu exame de sangue. E eu, assim, meio sem entender o que estava acontecendo, né? Mas, assim, super feliz, porque a equipe que eu fui tratada, eles sempre, como é que fala? Vibraram muito com a gente, né? E aí a gente foi colher os óvulos, né? Então, de 16 folículos, viraram 5 óvulos. E aí eu lembro também que na hora que eu fiz a coleta, que eu tinha voltado já para a sala já de observação, o médico, né, que tratou da gente, falou, você teve 5 óvulos. E eu lembro de ter olhado para o Felipe e falado assim, mas de 16 virou 5. Então, assim, meio que desanimou um pouco, né? Mas aí vida que segue. E aí a gente tinha que esperar o resultado também, né, do laboratório para ver quantos desses óvulos iam estar maduros e se ia fertilizar algum. Só que na hora também, eu assim, nem pensei muito nesse caso de não ter embrião, porque assim, eu sabia que poderia acontecer, mas para mim era uma coisa muito longe da minha realidade. Então eu nunca realmente pensei no que poderia dar de errado no tratamento. E aí ele Tá travando um pouquinho, viu, Vanessa? tá. Então aí de 5 óvulos, né, 3 eram maduros e 2 fertilizaram. E aí foi afunilando, né? Fertilizar a gente tem 2 Travou um chances. pouquinho. E a gente vai, gravou de novo. Tá bom. É, travou um pouquinho. Tá voltando. Ô, Vanessa, tá me ouvindo bem? Bom, enquanto a Vanessa não volta, pessoal, aí, acho que ele tá melhorando, Vanessa. Por isso, então, que qualidade não é quantidade, né, Vanessa? Bom, mas Exatamente. E aí eu enquanto. tive 2 embriões. E aí a gente foi na ideia também de implantar os dois, né? Porque a gente também não sabia como que ia ser. E aí, na conversa com o médico, ele falou: não, vamos colocar mais um, porque a sua chance aumenta. E se de repente não der certo, você tem uma outra chance, né? E foi o que foi feito. Então, assim, no momento da transferência, que é um momento, assim, um dos mais emocionantes que eu passei na minha vida, a gente já tinha certeza que ia dar certo. Mas aí tem todo um processo nessa espera, né? Tem o beta, tem o primeiro ultrassom, tem os primeiros 3 meses, né? Então, assim, são coisas que a gente vai, Então, né, meio que andando devagar e querendo muito que dê certo. E aí foi tudo certo, né? Implantamos o primeiro,
No beta também eu não pensava em negativo, então deu tudo certo, o beta veio positivo, aí a gente ficou apreensivo ainda pelo primeiro ultrassom, aí fomos fazer ultrassom depois dos 15 dias, né, das 2 semanas, tinha o coraçãozinho batendo, e aí veio os 3 primeiros meses, e passou, e hoje sábado eu completo 35 semanas, então assim, quem convive comigo sabe o tanto que a gente esperou, o tanto que a gente planejou, o tanto que a gente desejou essa gravidez. Que E hoje a história Maria Júlia tá linda. aqui no forninho. Como que vai chamar? Maria Júlia. Maria Júlia. E as meninas são apegadas com o pai, viu? Tenho 3 aqui. Ô, Vanessa, mas que história Falaram linda, isso pro né? Felipe. Falhou um pouquinho no vídeo, mas acho que deu para entender. Então, a Vanessa tinha a previsão aí de 16 óvulos, vieram 5, né? Na baixa reserva ovariana, isso já é uma quantidade interessante. E aí, então, 2 fertilizaram, ela teve 2 embriões, transferiu um, já emplacou na primeira e sobrou um embriãozinho. Mas, Vanessa, a sua história é muito rica, porque você foi contando e eu fui aqui imaginando, parecia que vocês estavam lendo um livro do que o casal que enfrenta a dificuldade para ter um bebê enfrenta. Né? Então, o Felipe, né, o seu marido, aquela primeira etapa de ter que fazer um espermograma, isso é natural, né, de alguns homens, faz parte do processo do choque, aquele processo da surpresa, né, da aceitação mesmo do diagnóstico. E o homem, ele mistura bastante a parte da fertilidade com a sexualidade, e aí, por conta disso, o espermograma pode ser um divisor de águas nisso tudo, porque tem que quebrar o paradigma, né? Então, realmente, a gente sabe que é complicado. E junto aí na trajetória, você contou também do abalo no relacionamento, que é um outro fator muito frequente, né? Até pela forma como o homem e a mulher encaram tudo isso. Né? O homem, ele é mais introspectivo, ele é mais, fica mais quieto, não quer conversar muito sobre o assunto. E a mulher é você, Vanessa. A mulher, ela vai investigar, ela vai fuçar, ela vai atrás de descobrir uma causa, de ter a percepção que realmente tem um problema. E no contexto do casal que tem a isca, né, esterilidade, infertilidade sem causa aparente, ou ESCA, esterilidade sem causa aparente, essa angústia é muito maior. Porque algumas pessoas têm a necessidade de ter algo concreto, objetivo, diagnosticável. Né? E foi muito claro ali na história da Vanessa que quando ela recebeu aquele diagnóstico da endometriose inicialmente, aquilo de um certo modo trouxe um alívio, porque justificou aquela jornada mais longa e depois esse diagnóstico ele não foi confirmado. Então, a gente sabe que esse cenário do casamento, né, de se sentir abalado, realmente faz parte de quem encara a fertilização. Mas, pessoal, não tem jeito. Quem decide pela FIV, né, quem parte pela FIV, que tem que fazer, tem que estar preparado para a frustração. Porque não é todo mundo que tem esse sucesso que a Vanessa tem. E essa frustração, se a gente consegue antecipar alguns passos do que eventualmente pode acontecer, a gente consegue desenvolver melhor a resiliência, consegue desenvolver melhor como nós vamos superar tudo isso. Né? Então, como que a gente pode se preparar para uma filha? Não tem uma receita de bolo, mas de um certo modo, informação ajuda muito. Você saber que o ser humano tem limitação natural para engravidar, que todos nós, na maioria das vezes, quando não tem um cenário mais grave, alcançamos a gestação espontânea e perdemos esse bebezinho antes da mulher ter o atraso menstrual, se nós soubermos disso, isso tira um pouco da carga das nossas costas. Por quê, pessoal? Quando a gente faz uma FIV, a gente está trabalhando antes desse atraso menstrual. E, consequentemente, trabalhando antes desse atraso menstrual, nós temos a maioria das perdas, tá certo? Estou vendo muita gente chegando aqui, pessoal, até me perdi aqui, o Vinícius, o Marcelo, a Vanessa caiu, já já ela deve entrar, tá? O pessoal comemorando aqui, a história fortalecida, né? A Aline comentando, eu vi a Valdira aqui entrando, Valdira, puxa, que legal, um dia você vinha aqui contar a sua história, a Fran também, o Marcelo, a Vanessa está emocionada com a história da Vanessa. Parabéns pela vitória, que a sua filha venha cheia de saúde, alegria e amor. A Vanessa vai voltar.
Então, pessoal, não existe uma receita de bolo. Na verdade, a Vanessa foi um caso de superação, foi um caso de vitória, né, numa jornada curta, né? Mas não é sempre assim. E hoje, já que ela falou da baixa reserva ovariana, eu até publiquei no Stories um caso novo que foi o recorde da clínica. A paciente tinha feito 2 FIVs em São Paulo, com 36 anos, tinha o diagnóstico. Opa, a Yas quer contar a história, vai ser um prazer, Yas. A gente combina pelo direct, tá bom? Então, como foi esse caso, pessoal? O casal estava tentando gravidez há 4 anos, tinha feito 2 FIVs em São Paulo, com embriões geneticamente estudados, sem sucesso, e o antimileriano, 0,07. Eu nunca tive uma gestação da FIV, com antimileriano tão baixo. Bom, eles vieram para tentar com óvulos próprios, a jornada estava longa, estava desgastante, ela tinha FIV que não teve embrião, e aí nós fizemos um protocolo específico para esses cenários e nós conseguimos pegar 5 óvulos, tivemos 3 embriões, transferimos a fresco em D3 e sobrou um blastocisto que eles fizeram a opção de estudar. E aí começou o nosso dilema, porque eles tinham recebido 2 embriões em D3 sem estudo genético e tinha sobrado um blastocisto que, quando veio o resultado genético, mostrou que ele era aneuploide, que ele estava alterado. Consequentemente, pessoal, esse casal começou a ficar aflito, falou, se aquele lá que ficou para blasto não tá bom, geneticamente falando, os que estão aqui não vão engravidar, nós não vamos engravidar, e aí veio o positivo deles. E aí, para nossa surpresa, hoje foi o ultrassom, nós tivemos gestação gemelar com antimileriano de 0,7 óvulos próprios. Então, a persistência e a não desistência, tanto por parte dos pacientes, dos casais, quanto dos médicos, é fundamental. E aí foi muito interessante, esse não deu para eu gravar, porque não tinha mais espaço no Stories. Um outro casal, ela com 41 anos, eles estavam tentando há 5 anos o bebê. E aí o que aconteceu? Ela tinha feito 2 inseminações, fez 2 fertilizações com óvulo próprio, sem sucesso. A baixa reserva ovariana, o antimileriano era 0,44. Mas a última FIV ela nem tinha respondido e ela foi para a clínica. Chegou para falar com 41 anos e falou, olha, doutor Anderson, como a gente já vem desse histórico, nós vamos partir para o óvulo de doadora. Uma decisão bem sensata, depois dessa jornada longa, com a idade dela, com a reserva ovariana. E aí, então, nós fizemos a nossa primeira transferência e tivemos o negativo, pessoal. E nós, médicos, né, pelo menos no lugar que eu trabalho, a equipe inteira, a gente sofre junto com vocês. Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. A derrota de vocês é a nossa derrota. Então, é igual um casamento. A gente está juntos na alegria e na tristeza sempre. E esse casal, eles passaram em consulta hoje, foi muito interessante a maturidade que eles tiveram para encarar esse negativo. O marido, no final da consulta, me disse assim, doutor Anderson, fique tranquilo, porque nós estamos tranquilos. Nós sabemos que estamos fazendo o nosso melhor, eu e a minha esposa. E sabemos que nós entregamos o tratamento também na melhor equipe que a gente podia escolher. Então, o que tiver que ser na nossa vida, vai ser. E esse casal tem 4 embriõezinhos ainda, 2 embriões de D3, 2 blastocistos, e eles estão, então, agora se preparando financeiramente, né, para partirem para o tratamento novamente, tá, pessoal? Então, o que fica dessa história toda? Nem sempre nós vamos ter esse desfecho. Ó, Vanessa! Então, nem sempre nós vamos ter... Caiu um pouquinho. Nem sempre nós vamos ter esse desfecho favorável, né, de superação que a Vanessa teve, um antimileriano de 0,77, de 100 mulheres, só 5 a 15 vão conseguir engravidar numa primeira tentativa, e a Vanessa, o Felipe foram bem-aventurados, né, Vanessa? E a gente tem um irmãozinho ainda, ou a irmãzinha da Maju na clínica ainda, né? Então, daqui 1 ano e meio, se Deus quiser, a gente está implantando também. Essa família vai ser grande, né, Vanessa? Ô, Vanessa, se você tivesse que fazer uma retrospectiva dessa sua jornada, do Felipe, né? Qual a fase que você achou mais difícil?
eu acho que chegar realmente a aceitar que a gente só poderia, né, a gente só ia conseguir ser pais através da fertilização, porque a gente já estava na saga há mais de 5 anos, né? Há 5 anos, pelo menos. Então, até esse processo mesmo de falar, não, vamos fazer, não vamos fazer, de procurar um especialista e ouvir o que ele tinha para dizer, e o Felipe concordar, porque até então ele não queria, mudar esse pensamento de que na hora certa vai vir, que Deus, né? Enfim, Deus realmente nos norteou, deu muita força, mas eu acho que ele quis também que a gente fosse por esse caminho, senão as coisas não teriam acontecido dessa forma. Então, acho que esse foi o processo, assim, mais crucial de toda dessa caminhada. Muito interessante, Vanessa, você falar de Deus, porque eu também sou cristão, né? E a gente sabe que a vida está na mão dele, né? Mas muita gente acaba entregando para Deus a responsabilidade que é dele, que é do ser humano, que é do homem e da mulher. Porque por mais que a gente faça alguma coisa para tentar mudar o desfecho da gravidez, ali o sucesso, a gente sabe que o controle não está na nossa mão. E muita gente acaba delegando para Cristo, para Deus, a responsabilidade de alcançar a gravidez e não faz a sua parte. Então, para a gente desmistificar isso e fazer a nossa parte, continuando com a fé em Deus, a gente precisa entender que a infertilidade é uma doença. E como qualquer outra doença, a gente precisa buscar ajuda da medicina para tentar fazer o tratamento e sanar aquele problema. Se esta doença vai ser curada, vai ser tratada ou não, aí são outros 500. Porque é do mesmo jeito que um câncer, por exemplo, você vai fazer o tratamento, a gente fica ali na fé, na torcida, faz a nossa parte para engravidar, um diabetes, para engravidar não, para tratar, faz um controle do diabetes, da hipertensão arterial, de uma unha encravada, de uma doença cardíaca mais grave, mas a gente vai em busca da medicina, só que a definição do que vai dar certo ou não, o desfecho, a gente tem a ciência falando o que ocorre na média, mas você é uma prova viva de que 5 a 15% engravida e você está fora da média. Quantas Ainda pacientes... bem que eu não tinha essa estatística, hein, doutor? Ainda bem, pela contagem de folículos, Vanessa, às vezes isso muda, tá? Então, quando você tem, às vezes, um exame antimileriano mostrando 0,77, mas você tem uma resposta ovariana melhor, uma contagem folicular, isso pode ser divergência de avaliações, de exames, né? E aí você acaba considerando o que o folículo está mostrando. E você, como tinha 16, então foi mais para esse lado, né? Embora o funil foi bem apertado para você, né? Foi, quase bateu na trave, né? Mas É, graças a Deus deu tudo certo. É. então é uma alegria muito grande para o casal, né? O homem também, né? Ter essa parceria, ter essa superação de muitos paradigmas, de muitos preconceitos que a gente traz desde a nossa infância, né? No meio da sociedade. Ter filho é sinal de masculinidade, é sinal de poderio, é sinal de autoridade. E de repente você descobrir que não consegue ter um filho, é como se arrancasse de você toda essa autonomia, né? Mas eu acredito que na vida das pessoas que enfrentam a infertilidade, acaba tendo um grande aprendizado para a vida, né? Que a gente vê que nós temos um problema e esse problema vem para quebrar muito paradigma, muita crença, né? Crenças reais e crenças que, na verdade, não são verdadeiras, né? E é o que você fala nos seus stories daqui da fertilidade. É uma montanha russa mesmo, porque a gente passa pelo luto, a gente passa pela negação. E acho que é muito mais esse lado da montanha russa no baixo do que no alto, né? Então a gente fica se perguntando por que com a gente, né? Todo mundo engravida e menos a gente. E eu acho que é o que você falou mesmo. A cumplicidade do casal, ela faz toda a diferença, porque se o Felipe não entrasse junto comigo nesse sonho, eu não ia conseguir sozinha. Então ele foi companheiro, ele foi parceiro, vamos fazer, depois de muita resistência, mas assim, era um sonho que a gente tinha em comum, né? Então a gente foi atrás e graças a Deus deu tudo certo. Então assim, a gente está muito feliz, curtindo mesmo cada fase, né? Montando quartinho agora, e enxoval, e sonhando já, porque daqui a pouco a Maria Júlia tá aí. E toda a família entrou nessa mesma vibe, né? Mas até chegar nesse desfecho feliz, né? Foi como todas as pessoas que participaram aqui da live, né? Quando você vai engravidar? Vocês não vão querer ter filhos? Então eram perguntas que realmente machucavam, né? Porque poucas pessoas sabiam da nossa história. Então toda vez que alguém perguntava, e os filhos? E falar que a gente não está conseguindo, que a gente está tentando, que, né?
Tem todo um tempo longo nesse processo de conseguir isso, é difícil, né? Mas enfim, Ô, a Vanessa, e gente tem que aquela passar por isso, né? tem que passar, não tem jeito. Ô, Vanessa, aquela frase também que você falou, poxa, tanta gente querendo, engravidando sem querer e a gente que quer. É muito comum ter esse pensamento também da mulher, né? Uma inveja boa. Ô, Vanessa, quando você falou que a parte da decisão de ter que fazer uma FIV foi mais difícil, isso teve a ver com crença de vocês, teve a ver com questão financeira, teve a ver com a religiosidade, o que realmente limitava essa aceitação inicial? Doutor, eu acho que o que pegou mais foi a parte financeira mesmo, porque assim, a questão religiosa para a gente nunca foi um problema, porque que nem eu ouvi de uma pessoa esses dias, venha da onde vier, é a mesma coisa, né? Então, não tem diferença de filho feito em laboratório do que o concebido, como umas amigas minhas dizem. Tem gente que engravida tomando vinho, tem gente que engravida no laboratório, que foi o nosso caso, né? Então, assim, religiosamente, não teve problema, mas era mais a parte financeira, porque assim, a gente sabia que era um custo alto, na realidade a gente nunca tinha ido atrás para saber o quanto que era esse custo, mas a gente sabia, né, que talvez não tivesse condições. Eu acho que aí ia pegar também, né, tipo, vamos atrás, a gente quer muito fazer, mas chega lá, tem todo esse processo financeiro e talvez a gente não conseguisse ir para frente, né? Aí ia ser um outro balde também de água fria. Então, a gente foi sabendo também, vamos ver quais as nossas possibilidades, mas foi o que eu falei, tudo assim andou tão certinho, tudo se encaixou perfeitamente quando tinha que se encaixar, que as coisas fluíram. Então a gente meio que não acreditou que as coisas estavam andando, né, de uma maneira tão assim rápido e fácil como foi o que aconteceu. Então não tem outra explicação, doutor, é Deus. É Sempre Deus, foi. eu creio. Vanessa, agora eu só vou brincar aqui um pouquinho. A Natália Zucchieri, boa noite. A Natália Zucchieri, vou falar aqui abertamente, porque ela conta, ela vai nas lives da clínica. A Natália, ela é a nossa recordista. A Natália teve antimileriano de 0,18 e está grávida de gêmeos, na segunda FIV. A Nossa, primeira foi uma gestação química. Mas, Natália, sinto lhe dizer que seu recorde foi baixado, Natália. 0,07. Acho que agora vai ser difícil de reduzir esse recorde, hein? Mas independente do antimileriano, né? A gente brinca assim, cada trajetória, por mais favorável que ela pareça, sempre é uma grande luta e uma grande vitória para a gente também, né, Vanessa? A gente sabe que a parte financeira hoje é um dos principais fatores limitantes, é um dos principais fatores que faz as pessoas mudarem de clínica também. Independente, eu participo de uma clínica privada, mas eu trabalhei em serviços públicos, tá? Só para deixar aqui, eventualmente, alguém que estiver assistindo e que tem aí um impasse da parte financeira, tem dois serviços grandes no estado de São Paulo, que é a USP aqui de Ribeirão Preto e o Hospital Pérola Byton em São Paulo. Vocês podem entrar na fila, tem que ir via Sistema Público de Saúde, é uma fila longa, mas, pessoal, é melhor esperar na fila do que fora dela, né? Então, eu, por exemplo, tinha muita paciente que eu fazia na clínica particular e ela pediu encaminhamento para o serviço público, né? Eu trabalhava no serviço público também, então eu encaminhava e por lá ela dava entrada. E se engravidasse na clínica, ok, não engravidasse, ela estava ganhando tempo. Então, esse é interessante. Eu vou contar um caso, Vanessa, que você comentou do dinheiro, que eu tive no HC. Esse casal, muito bonitinho, casal jovem, era um fator masculino bem grave, ela tinha uns 28 anos mais ou menos, e eles tinham juntado todo o dinheirinho para fazer o tratamento pelo SUS, na época era 5, 6 mil reais. E na ocasião eu estava participando de um trabalho internacional lá no HC, e eu fazia o recrutamento das mulheres. E os residentes vieram discutir o caso comigo, falei, peraí, ela cabe na pesquisa. E eu entrei na sala. E aí eu falei, olha, a gente avaliou, vocês podem participar de uma pesquisa, o custo vai ser zero. Nossa, mas eles choravam, eles me contaram como eles conseguiram aquele dinheiro. Ela falou que juntou ela, o marido, o padrasto, a mãe, e venderam pizza de final de semana a 20 reais. Eu falei, mas vocês fizeram muita pizza. Eu falei, então agora você guarda esse dinheiro para fazer o enxoval. Ela não engravidou na primeira transferência, depois eu perdi um pouquinho o contato, que eu acabei saindo do HC, né? E foi uma história linda de superação, de resiliência naquele sentido, né? De que o casal se esforçou, lutou para alcançar ali o objetivo, né?
Ô, Vanessa, foi um prazer receber você aqui essa noite, tá? Compartilhar da sua vivência, da sua experiência, de trazer esperança, né? Para esperança, fé para todo mundo que está aqui assistindo a gente, tá? Queria agradecer o Felipe também, que não está aí, mas carinhosamente emprestou você aqui para a gente aqui por uma hora, tá? E que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, essa gestação, essa menina linda que já tem muita história para contar. A vida dela já tem história, né, Com Vanessa? certeza. E um grande abraço. E eu queria Eu que agradecer. agradeço, viu? Obrigado. E Não, eu, aproveitar. Pode falar. eu que agradeço, né? Poder contar um pouquinho da minha história e dizer que a equipe que me atendeu é maravilhosa e se eu puder, eu indico para todo mundo mesmo. Foram muito humanos em relação a todos os aspectos. Então, se a Maria Júlia está aqui, também foi por intermédio, né? De todos Os vocês aí. instrumentos, né? Nós que trabalhamos com a reprodução, tudo instrumento na mão de Deus, né, Vanessa? Ela me colocou as pessoas certas na hora certa, Na né, hora doutor? certa, né? E aí eu queria agradecer vocês que estão em casa, aproveitar para irem lá no feed. Eu estou publicando vídeo, conteúdo bastante novo, tá? Para a gente poder aí dar suporte para vocês cada vez mais. Pessoal, um abraço. Vanessa, um abraço. Bom descanso a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.